Olá pessoal, vamos para a aula 98, avaliando o aprendizado. Vamos então para a questão número 4. Diz assim: um projétil é lançado obliquamente, de modo que suas componentes horizontal e vertical inicial sejam 20 metros por segundo. Então, questão número 4 do avaliando o aprendizado, ele faz um lançamento oblíquo, de maneira que é lançado obliquamente e suas componentes são as duas, horizontal e vertical, valem 20 metros por segundo. Então, V0x, 20 metros por segundo. V0y, 20 metros por segundo. Tá? Eu quero sempre lembrar que esses movimentos, eles ocorrem, apesar de ocorrer simultaneamente, a análise é feita em separado. Na horizontal o movimento é uniforme, na vertical ele é movimento uniformemente variado, certo? Então assim, ele pergunta para nós o intervalo de tempo decorrido entre o lançamento e o tempo para atingir o vértice da parábola, ou seja, quanto tempo demorou para chegar na altura máxima. A altura máxima, qual é a condição que nós temos? V. Y igual a zero na altura máxima. Tá? Então vamos calcular esse tempo. Quanto tempo demorou para chegar na altura máxima? Na direção Y nós temos um movimento uniformemente variado. Então V igual a V0 mais AT. Lembrando, qual V? Velocidade na direção Y é igual a VY mais GT, mais AT. Mas é o seguinte, como eu tenho aqui que positivo é para cima, então a gravidade, a aceleração, que é a gravidade para baixo, eu vou colocar negativa. Tá? Então tá aqui. Sempre na direção Y o movimento é acelerado, na X não é acelerado. Tá? Acelerado no sentido de ter aceleração. Então, na altura máxima, VY é 0. A velocidade inicial é 20, menos 10 vezes o tempo de um instante de subida. Então nós temos aí que menos 10t vai para cá, ficar 10ts igual a 20, portanto o tempo de subida dará 2 segundos. 20 por 10, 2 segundos. Está aí. Tá? Então descobri o tempo de subida, esse é o item A, que me foi perguntado. Item B, qual é a velocidade mínima do projétil? A mínima é na altura máxima. E na altura máxima a velocidade é zero? Não, pegadinha, cuida. Na altura máxima a VY é zero. Na altura máxima, lembrem, isso aqui é importante, isso aqui é perguntado muitas vezes. A velocidade é mínima e é apenas Vx. Então na altura máxima, não tenho mais a componente y, mas a x é a mesma do início, no meio e no fim. Se eu comecei com 20, na altura máxima eu tenho 20. E no final a componente x valerá quanto? 20. A componente x sempre vale a mesma, o mesmo valor do início ao fim. Então, na altura máxima, quanto é que vale a velocidade? Vx, 20 metros por segundo. Está ali. Aí ele quer saber quanto vale as componentes horizontal e vertical do projétil nos instantes 1 e 3 segundos. Bom, a componente horizontal eu acabei de te dizer. Ela vale em todos os instantes, a componente horizontal vale sempre a mesma coisa. Então vamos começar pelo mais fácil. Item C. Quanto vale no instante t igual a 1 segundo, as duas componentes? Então vamos lá. Num segundo, quanto é que vale a componente Vx? A componente Vx vale 20 metros por segundo. Barbada, muito fácil. Tá? Agora, a componente y está aqui, ela é variada, varia, depende. Então, a componente y é V0y, menos módulo de g vezes um instante. Um instante, 1 segundo. Então vamos lá, instante, 1 segundo. Quanto é a VY? Começo com quanto? Eu começo com 20.
menos 10 vezes 1. Ou seja, a velocidade, ó, Vy é 10 vezes 1, 10, 20 menos 10, 10 metros por segundo é a componente y no instante 1 segundo. E no instante 3 segundos, que foi a outra pergunta, e no instante 3 segundos? Em 3 segundos a Vx vale 20, porque a Vx é constante, não interessa o intervalo de tempo. Movimento uniforme na direção x. Vamos ver a Vy. V0y menos módulo da gravidade vezes instante. Então a Vy, ó, quanto é no instante 3? Vamos substituir aqui. 20 menos 10 vezes 3. Então, 20 menos 30. Então, Vy vale menos 10 metros por segundo. O que significa menos 10? Significa que ele já está descendo. Porque se para cima é positivo, então menos ele já está descendo. No momento, então ele já deve estar descendo. Anota que o módulo é o mesmo, né? Tá? Então ele quer saber qual é a componente horizontal, vertical nos instantes de subida e descida, no instante 1 e 3 segundos. Aqui então, aqui 10, Vx 20 e Vy 10. Vx 20 no instante t igual a 3 e Vy menos 10 metros por segundo. Fechou então? Então nós temos aí as componentes, tá? Vamos ver se ele pediu a velocidade. As componentes horizontal, vertical da velocidade Vx, Vy. E ele pede o módulo da resultante também, ali no finalzinho tá, ó. E o módulo da resultante? Bom, para fazer a resultante agora, o que eu vou fazer? Ó, ele não me pediu o vetor, ele pediu um módulo. Então eu tenho que fazer, para fazer a resultante no instante t igual a 1, eu tenho que fazer o quê? 1 segundo. É a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Tá? É mais ou menos no instante que ele está subindo aqui, está assim, e tem duas componentes, uma Vy e uma Vx. Então eu tenho que fazer um Pitágoras com essas componentes. Raiz quadrada de Vx. Então, 20 ao quadrado mais quanto? Vy. Quanto é que é o Vy? Olha lá, 10 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 20 ao quadrado, 400 mais 100 raiz de 500. A raiz de 500, quanto é que é a raiz de 500? A raiz de 500 é 5 vezes 100. Então isso aqui vai dar 100, vai para fora da raiz, 10 vezes raiz de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade resultante. Isso aí dá mais ou menos, tá? Mais ou menos. Isso aqui é um pouquinho maior que 2, né? Porque a raiz de 4 é 2. Então isso aqui dá mais ou menos 2,2. Isso aqui dá um valor mais ou menos 22,4 metros por segundo, tá? Agora, se eu for fazer o módulo no instante t igual a 3, o que vai acontecer? Nota, eu também vou ter que fazer Vx e Vy ao quadrado, né, um Pitágoras, só que quando eu botar o menos 10 ao quadrado, menos 10 e 10 ao quadrado vai dar o mesmo. V é igual a, vai dar o mesmo valor, tá? Porque o Vx é o mesmo. E o Vy é diferente, é menos 10. Só que ao quadrado vai dar o mesmo valor, vai dar também 22,4 metros por segundo. Então está aí a questão de número 4. Vamos para o número 5. Bora! A questão número 5 diz o seguinte. A questão número 5 diz o seguinte. Uma bola de futebol é lançada obliquamente com velocidade inicial de módulo 20 metros por segundo, formando um ângulo θ com a horizontal. Então, uma bola é lançada obliquamente com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, com um ângulo θ na horizontal. Está aqui. Aí ele diz assim, despreze a resistência do ar e considere G igual a 10. Módulo de G, então, aceleração para baixo, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer saber, determine o alcance da bola para... Ele te dá dois tetas. Primeiro um teta igual a 30 graus. Teta igual a 30 graus. E depois 60 graus. Aí eu quero saber o seguinte. Como é que eu faço o alcance?
Tá ali o alcance, o quanto que ele andou na direção x. Lembrando que lançar obliquamente é lançar para a direita e para cima simultaneamente. Aqui é V0x, aqui é V0y. V0x é V0 cosseno θ. V0y é V0y é V0 seno θ. Como é que eu sei disso? É só olhar, ó. O θ está adjacente ao V0x. Então, adjacente eu uso cosseno. Tá ali. Então, vamos descobrir as componentes. Por que eu tenho que descobrir as componentes? Que para descobrir o alcance, a distância andada horizontalmente, eu preciso a Vx vezes o ΔT total. Ele quer o alcance nas duas situações. Então a primeira coisa é saber o Vx. Quanto é que é o Vx? Está aqui. V0, 20 vezes. Quanto é que é o cosseno de 30, tu lembra? Vezes cosseno de 30 graus. Nota que nessa questão foi cobrado. Em vestibulares tu tem que saber quanto é que é seno, cosseno de alguns valores especiais. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vai dar 20, ó, isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Portanto, quanto é o Vx aqui? 10 raiz de 3 metros por segundo. Opa, então o Vx eu já tenho. Lembrando que nessa direção é um movimento uniforme, nessa direção é um uniformemente variável. Bom, agora só me falta uma coisa, falta saber o tempo total, porque alcance eu preciso disso, Vx vezes o tempo total. Só que o tempo total eu calculo como? Eu calculo via vertical. Então eu vou ter que descobrir, por exemplo, para descobrir o tempo total, o tempo de subida. Quem souber o tempo de subida, sabe o de descida. Quem souber o de subida e de descida, some e sabe o tempo total, que é o que eu preciso para o alcance. Vamos lá então. V0y, ó, a velocidade de lançamento é 20 vezes o seno de 30 graus. Tá? Então vai dar 20 vezes. Seno de 30, quanto é que é mesmo? Tem que saber, hein? Quem não sabe, vai acabar memorizando, que isso aí é importante. 20 vezes o meio, que dá 10 metros por segundo. Então tá ali. Então como é que eu vou fazer o problema agora? Via vertical, tá? Via um problema na vertical, eu vou descobrir o tempo de subida. Na altura máxima, Vy é zero. Então como é que vai ficar? Vy é igual a V0y menos o módulo de G vezes T. Só que, observem, eu quero agora que o Vy seja zero. O V0y, ó, quanto que eu joguei para cima? Com 10. Menos gravidade, 10 vezes T. Que tempo é esse em que o Vy é zero? Tempo de subida. Menos 10ts vai ficar do outro lado da igualdade, 10ts igual a 10. ts é igual a 1 segundo. Se a subida demorou 1 segundo, a descida demorará 1 segundo. Portanto, eu sei que o meu ΔT total, nesse primeiro problema no A, o ΔT total vale quanto? 2 segundos, ó. 2 segundos. O total vale 2 segundos. Sobe e desce 2 segundos. Então tá aqui. Quanto é o alcance para 30 graus? Quanto é o alcance para 30 graus? Tá aqui. Vx, 10 raiz de 3, vezes 2 segundos. Metro por segundo com segundo corta aqui, né? Nem precisa botar a unidade. Então o alcance para o item A é 20 raiz de 3 metros. Beleza. Por que o cara me pediu 2 vezes? É só para ficar treinando? Talvez, mas espere e verás. Item B, mesma coisa, só que agora um θ igual a 60 graus. 60 graus. Mudou as componentes, porque mudou o ângulo. Então vamos lá. Vamos calcular a V0x. É V0 cosseno de 60. Cosseno de 60. O
cosseno de 60 vale 1/2. Então aqui vai ser quanto? 20, que é o mesmo V0, a velocidade é a mesma, só mudou o ângulo. Então 20 vezes 1/2. Então aqui vai dar 10 metros por segundo. Então agora mudou as componentes V0x. Tá? Antes V0x era 10 raiz de 3, agora é 10. A V0y será V0 seno de 60. E agora o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, 10 raiz de 3 metros por segundo é a componente y. Mudaram as duas componentes. Nota que elas mudaram, inclusive, ó, inverteu, né? Antes eu jogava para a direita com 10 raiz de 3 e para cima com 10. Agora eu jogo para a direita com 10 e para cima com 10 raiz de 3. Novamente o alcance, eu preciso de Vx, está aqui, e o tempo total. Como é que eu descubro o tempo total? Mesma tática. Vy é V0y menos módulo de gt. Na altura máxima, continua que a velocidade y tem que ser 0. Agora, a inicial agora é 10 raiz de 3. A gravidade é 10 em módulo e esse tempo é o de subida. O que eu vou encontrar aqui? Toco esse menos 10 para cá. 10ts igual a 10 raiz de 3. 10 corta com 10. Tempo de subida, raiz de 3 segundos. Se demorou raiz de 3 para subir, demorará para descer quantos? Quantos segundos? Raiz de 3 segundos. Quanto é que é o ΔT total? Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3 segundos. Beleza? E agora vamos ao alcance. O alcance horizontal é Vx vezes ΔT total. O alcance dará Vx 10 vezes ΔT total 2 vezes raiz de 3. O alcance deu 20 raiz de 3 metros. E aí tu tá me perguntando, opa, como assim? 20 raiz de 3 aqui, 20 raiz de 3 lá. Como é que pode, professor? Aí que tá. Ter um alcance grande é ter um Vx grande e um ΔT grande. Quando eu ponho pouco ângulo, 30 graus, eu tenho mais Vx. Tá aqui, eu tenho mais Vx. Só que eu tenho pouco Vy. Então ele não se mantém muito tempo no ar. O que acontece aqui? Por que acaba dando um alcance igual? Quer ver? Tem uma manha aqui que eu já vou te falar. Quando eu coloco mais ângulo, eu aumento meu Vy. Então eu fico mais tempo. Só que eu diminuo meu Vx. Então o que tu faz? Tu acaba equilibrando. Aqui eu tenho mais Vx, mas eu tenho menos tempo. Tá aqui, menos tempo, ó. 2 segundos é menor que 2 raiz de 3 segundos. Aqui eu tenho mais tempo, só que eu tenho menos Vx. Notem uma coisa. Isso aqui, ó, guarda aí, segredinho, aquele segredinho. Quando os ângulos para uma mesma velocidade são complementares, o que são ângulos complementares? A soma deles dá complemento. 90. 60 mais 30 não dá 90? Para ângulos complementares, tu tens alcance igual. Sério, sério. Então quer dizer que se eu jogar com 20 graus, com uma velocidade, que é o complemento de 20 graus? 70 graus. 20 graus e 70 graus vai dar o mesmo alcance? Isso mesmo. Ângulos complementares, tu tens... então se eu jogar com 5 graus e com 85 graus vai dar o mesmo alcance para uma mesma velocidade? Isso mesmo. E outra dica, o alcance sempre será máximo quando eu tenho equilíbrio das componentes. Com 45 graus, tu tens alcance máximo. Guarda esse outro segredinho, tá? Então, mesmo alcance para ângulos complementares e alcance máximo para 45 graus, tá? De todos os ângulos, se eu botasse 45 ao invés de 30 e 60, daria um valor maior que 20 raiz de 3. De todos os ângulos que tu podes escolher, 45 graus é o de maior alcance, porque eu tenho um equilíbrio entre as componentes. Vamos então para 6. A 6 tem uma figurinha assim, né? Tem todo
um plano cartesiano y e x, todo um plano cartesiano y, x, e aqui é o 0, 0 do plano cartesiano. Ele marca alguns pontos, né? Ele marca alguns pontos. 20, 40 na direção y, 60, 80, deixa eu ver, até 100, eu preciso só até 100. 100 e 120. E aqui ele marca, ele vai indo também, ele vai até 180, mas não precisa, vai no máximo até 120 eu preciso. Então, 20, 40, 60, 80, 100, 120, deu, já, até aqui eu preciso. Ele diz assim para nós, ó, tem um ponto A que tem uma coordenada de 100 e 120. 100 na direção y e 120 na direção x. Isso aqui é um lançamento oblíquo. Lançou obliquamente, ele fez um movimento oblíquo, tá? Na direção x e y. Fez um lançamento oblíquo. Ele diz assim, ó, vamos lá, o enunciado. Uma esfera é lançada obliquamente em relação ao solo a partir do ponto O. O ponto O está aqui. Passando pelo ponto A, após o lançamento, o ponto A está aqui, no instante t igual a 4 segundos. Dos pontos B, C, D e E, bom, aí tem que ver, ó, os pontos B, C, está aqui, ó, no 80 tem 3 pontos. O B está no 20, o B está no 20 e 80, o D está no 60 e 80, 60 e 80, está aqui o C, opa, D, e o F está no 80 e 80, 80 e 80, então está aqui o ponto F. Aí tem mais dois, 60, aqui no 60 tem o ponto e 40, 60 e 40, opa, aqui no, o B está no, não é no 20, o B está no 40, porque aqui também, ó, tem o ponto C e depois tem o ponto D aqui, ponto E aqui. Então ele está dizendo, tem alguns pontos, B, D, F, C e E. Aí ele quer saber assim, qual desses pontos representa a posição no instante t igual a 2 segundos? Essa é a pergunta dele. Qual desses pontos é um instante, né? Tu vê que eu fiz uma trajetória aqui passando por E e F, não necessariamente é essa, tá? Eu não sei se ela é mais assim, como é que é a trajetória parabólica, tá? Ele está dizendo assim que a gravidade é 10 e despreza a resistência do ar, tá? Despreza a resistência do ar. Vamos então analisar esse movimento aí. Vamos analisar esse movimento. O que nós temos? Nós temos que no lançamento oblíquo, a componente y varia, V0y varia, porque é na vertical com a gravidade que aponta para baixo, ó, G aponta para baixo. A componente x é constante, ó, V0x é constante, certo? Notem que na direção x ele andou aqui, ó, 120 metros, ó, tá vendo? Eu conto, ó, tá andando na direção x, 120 metros, em 4 segundos. Então o que eu verifico? Ó? Na direção x, ΔX é Vx vezes ΔT. Se o cara andou quanto? Contei aqui, ó. Aqui, desculpa, aqui está em metros. Metros aqui, metros aqui. Se ele andou 120 metros em quantos segundos? Em 4 segundos, então é porque o Vx vale 120 dividido por 4, 30 metros por segundo. Tá aqui, descobri o Vx. Mas se ele anda 30 metros por segundo, em 2 segundos ele vai andar quanto? Olha que fácil. Quanto é que é o ΔX para 2 segundos? Olha, quando passou 4 segundos ele andou 120. Então, com a mesma velocidade em 2 segundos, ele andará 60 metros na direção x. Então vamos lá, ó. 20, 40, 60. Então ele vai ser um desses dois pontos aqui. Já sei que é ou D ou E. Tá? Ou D ou E é a resposta. Porque ele tem que andar assim, em 4 segundos ele andou 120 para a direita, na metade do tempo ele vai ter que andar metade para a direita.
Agora, para cima. Então, como é que eu vou descobrir agora qual desses pontos? Eu tenho que saber quanto que o corpo andou em 2 segundos na vertical, que é um movimento acelerado. E aí, pessoal, tem um probleminha na questão, tá? Tem gente que deve estar se quebrando para corrigir a questão, mas é o seguinte, ó, houve um erro aí, tem que ser 120, teve um erro na figura, tá? Então vamos corrigir aí, senão não vai fechar com a resposta do gabarito. Não pode ser 100 a altura, teria que ser 120. Na questão original, lá eu olhei lá com os autores, é 120, aí fecha com o gabarito, senão tu nunca vai encontrar a resposta correta. Então vamos corrigir aqui, ó. Quer ver? Eu tenho y igual a y0 mais v0 yt menos gt ao quadrado sobre 2. Que é isso, professor? Ah, isso aqui é a função horária do m e o v, porque na vertical é o m e o v. Então eu sei que ele chega, ó, quem usou 100 não usa, senão não vai rolar, hein? 120 metros de uma posição y, saindo de 0, qual será v0y se demorou 4 segundos, para chegar aqui em cima, ó, t igual a 4, tá? Correto, ó, é 120, não 100, menos 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 120 igual 4v0y. Aí, quanto é que dá? 4 ao quadrado, 16. 16 sobre 2, 8. 8 vezes 10, menos 80. Menos 80 mais 120, ó, que vai ficar assim, ó. Vai ficar 120 mais 80 igual a 4v0y. 200, ó, 120 mais 80, 200 é igual a 4v0y. Ou seja, v0y é igual a 200 por 4 dá 50 metros por segundo. Então agora eu descobri a velocidade inicial, a velocidade de lançamento aí do corpo. O que eu vou fazer? Se eu apliquei para 120 a função horária aqui e sei que o tempo é 4, basta aplicar novamente a função horária, só que para t igual a 2. Então vamos lá, aplicando a função horária. Que y terá, tá vendo? Estou aplicando de novo. Se eu saio de 0, com uma velocidade inicial, por isso que eu fiz a conta aqui, ó, eu não sabia a velocidade inicial. Então, 50 vezes. Tempo, agora eu quero saber para t igual a 2, que é a pergunta dele, em que posição estará. Então, 2 menos 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Então, o que eu vou ter aqui? Esse quadrado corta com esse quadrado aqui. Vou separar aqui para não dar confusão. Então, 50 vezes 2 dá 100. 2 vezes menos 10 dá menos 20. Portanto, y dá 80 metros. Que y que tem 80 metros aqui? Ó, o ponto D. Então, fechou agora sim, eu sei a minha resposta. Eu sei. Tá, o x é relativamente fácil, né? Porque é um movimento uniforme. Então eu sei que a minha resposta é coordenada 60 no x e 80 no y. Todo mundo aí, ó, fique atento. A figura do livro estava errada, então bom? Então até a próxima aula e aquele abraço.